as nossas Bíblias, 1 João capítulo 3. Deixem aberto aí no capítulo 3. No devido tempo a gente vai se referir ao texto. Mas antes de ler João 3, 1 João 3, eu gostaria de ler dois textos. Um do Catecismo Maior e o outro da Confissão de Fé de Westminster. O Catecismo Maior, na pergunta 81, diz o seguinte: tem todos os crentes sempre a certeza de que estão no estado de graça e salvação e de que serão salvos? Resposta: a certeza da graça e salvação, não sendo da essência da fé, crentes verdadeiros podem esperar muito tempo antes de consegui-la. E depois de gozar dela, podem sentir enfraquecida e interrompida esta certeza por muitas perturbações, pecados, tentações e deserções. Contudo, nunca são deixados sem uma tal presença e apoio do Espírito de Deus que os guarda de caírem em desespero absoluto. E a confissão de fé, da onde foi tirada essa pergunta, diz assim: os verdadeiros crentes podem ter, por diversos modos, a segurança de sua salvação abalada, diminuída e interrompida pela negligência da preservação dela, pela queda em algum pecado específico que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, por alguma tentação repentina ou veemente, pela retirada de Deus da luz de seu rosto, permitindo até mesmo aos que o temem que andem em trevas e não tenham luz. Contudo, eles nunca ficam totalmente destituídos daquela semente de Deus e da vida de fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever, coisas pelas quais, pela operação do Espírito, a certeza de salvação poderá, no devido tempo, ser restaurada e por meio das quais são eles, nesse interregno, sustentados para não caírem no desespero absoluto. Irmãos, uma das razões, como vimos, pelas quais a primeira epístola de João foi escrita, foi justamente dar resposta a essa questão. Pergunta que nós frequentemente podemos fazer a nós mesmos: como eu posso realmente ter certeza de que eu sou salvo? Como eu posso ter certeza de que eu realmente estou no caminho que conduz à vida? Como eu posso ter certeza de que eu estou trilhando o caminho estreito e não o caminho largo? E nós vimos que a Epístola de João destaca várias coisas, dão vários sinais que mostram para a gente se nós realmente estamos no caminho da salvação. E um deles, a gente vê, por exemplo, 1 João 2, 3 a 5, a obediência aos mandamentos de Deus. A obediência aos mandamentos é um dos sinais da fé verdadeira. Não é? Ele afirma lá nesse capítulo que conhecer a Deus redunda, implica, tem como consequência nós guardarmos os seus mandamentos. Nós vimos que essa não é uma obediência perfeita, mas se trata de uma disposição contínua do nosso coração de seguir a Deus, de nos submeter aos seus mandamentos, de nos submeter às orientações e às ordens que Ele nos dá na Bíblia inteira. Nós vimos isso, não é? E vimos também que essa palavra, esse tema amor, é um tema contínuo na Epístola de João, é um tema recorrente na Epístola de João. E uma das coisas que João nos ensina, vimos no bloco anterior, é que amar
os irmãos na fé, nos amar uns aos outros, amar aqueles que estão realmente mais próximos de nós, é uma evidência muito clara de que realmente nós somos filhos de Deus. Vimos, irmãos, né? Falei algumas coisas aqui nas mensagens anteriores, que as abstrações e conceituais, elas são muito bonitas, são muito desejadas, nós nos apegamos a essas abstrações, a esses conceitos abstratos, digamos assim, né? De amar os irmãos, mas João passa dos irmãos para o irmão, daqueles que estão distantes para aquele que está próximo. E aí eu lembrei do Nelson Rodrigues, não é? Amar a humanidade é fácil, difícil é amar o homem. Amar aquelas pessoas que estão longe é fácil, difícil é amar aquele que dorme com você na mesma cama, né, querida? Não é? De perto, como nós sabemos, ninguém é normal. De perto, nós somos todos porcos espinhos. E uma das questões é que a igreja também, ela é uma reunião de gente díspar, de pessoas que jamais estariam juntas umas com as outras. Estava vendo o podcast que eu recomendei aos irmãos do David Ricker, e uma das coisas que ele falou, né, é que a igreja sempre vai ter esse tipo de problema. Eu me lembro sempre do meu trabalho, né? A gente faz um concurso público rigoroso, e quando as pessoas entram ali, de certa forma, elas têm o mesmo tipo de formação, elas têm, talvez, assim, o mesmo tipo de educação, elas são, digamos assim, socialmente mais homogêneas, o ambiente é muito bom, é muito tranquilo, as pessoas têm digamos assim, seguem as normas da polidez, se tratam bem, né? Então não tem problema, embora seja pessoas, né, que não conhecem a Cristo, mas tem essas normas da polidez. E a igreja, tem gente que teve uma boa educação, teve gente que teve uma educação rudimentar, teve gente que conhece as normas da polidez, tem gente que nunca conheceu as normas da polidez, a etiqueta, né? Tem gente que come com o cotovelo na mesa, tem gente que senta com as pernas abertas, né, homens? E assim, tem gente que tem um linguajar mais grosseiro, outros um linguajar mais refinado. A tendência ao conflito é maior. E David Ricker mostra que até no colégio apostólico já era assim, né? Eles ficavam brigando e discutindo uns com os outros. Então, assim, na proximidade nós vemos como nós somos pecadores. E eu lembro aqui de Calvino, né? A maior proximidade é a proximidade do casamento. E Calvino disse, mais do que qualquer seminário, o casamento vai demonstrar para nós a doutrina da total corrupção do homem. Se você não aprende a doutrina da total corrupção do homem depois que casa, você não vai aprender nunca, não é? E aqui a gente vê que João fala exatamente a respeito dessa prática do amor sacrificial. Nós precisamos amar sacrificialmente. Amor sacrificial. Esse é o único amor genuíno, é o único amor bíblico, é o único amor que vai realmente demonstrar que você foi transformado no seu interior, que um coração novo lhe foi dado, porque senão você jamais será capaz de amar de forma sacrificial. Foi basicamente o que nós vimos. E agora nós chegamos aqui a 1 João, capítulo 3, o verso 19. Reparem o verso 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Repararam? O amor não pode ser uma teoria, não pode ser somente uma palavra. O amor precisa ser demonstrado pelas obras. O amor precisa ser demonstrado de verdade por aquilo que você faz. E aí João complementa agora. E nisto, ou seja, no fato de você não somente dizer que ama, mas demonstrar que ama, você conhece que você pertence à verdade, que você está no caminho da verdade. E diante de Deus, você tem o seu coração assegurado. É isso que João está dizendo. É uma evidência da sua salvação. Você ama,
Então, esse amor que você demonstra, sacrificial, é uma evidência de que você realmente está no caminho da salvação. O seu coração pode ter segurança diante dele. Ele diz, no verso 20, sabendo que se o nosso coração não nos condena, eu tenho essa evidência. Verso 21, desculpe, temos confiança para com Deus. Então, irmãos, reparem que esse bloco aqui, ele demonstra exatamente a importância de olharmos para nós mesmos e vermos a evidência de que realmente nós estamos em comunhão com Deus. O tema central, mais uma vez, continua sendo essa segurança diante de Deus. Você está seguro diante de Deus? Você ama? Essa é a pergunta. Reparem aqui, eu vou ler algumas variações aqui do verso 21. Se o nosso coração não nos condena, diz a nossa versão da ACF, temos confiança para com Deus. A Bíblia Viva. No entanto, meus queridos amigos, se a nossa consciência estiver limpa, podemos ir ao Senhor com segurança e confiança. Nós estamos diante da mesa do Senhor. A Bíblia requer que nós nos examinemos a nós mesmos. Você ama? Se a sua consciência não te condena, você pode ir ao Senhor com confiança, com segurança. Bíblia na linguagem de hoje. Se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. A NVT, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança. O tema é exatamente essa confiança. Mas agora, o que nós podemos dizer do versículo 20? Reparem aqui, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Digamos que você agora, você faz esse autoexame. E ao fim desse autoexame, ou durante o autoexame, você começa a se perguntar, será que realmente eu estou manifestando o amor que eu devo ao meu próximo, ao meu irmão, à minha esposa, ao meu marido, da maneira apropriada? Será que o meu amor é genuíno? Eu olho para esse texto de 1 Coríntios 13, o amor é paciente. Você tem sido? O amor é bondoso. O amor não é ciumento, não é presunçoso nem orgulhoso, não é grosseiro, não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira, não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia a profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. À luz dessas passagens, eu posso dizer que eu realmente estou amando? Eu realmente estou fazendo tudo o que eu devo fazer? Então, irmãos, notem que frequentemente pode ser que nós saiamos, se nós fazemos um autoexame correto, que nós podemos frequentemente sair desse autoexame numa falta de confiança. Podemos sair desse autoexame nos sentindo culpados. A culpa é verdadeira? Você realmente percebe que você está em falta diante de Deus? Você tem realmente o desejo de fazer a coisa certa? Como nós podemos resolver essa situação? João diz assim, se a nossa consciência, Bíblia Viva, estiver pesada e sentirmos que fizemos o mal, o Senhor é maior que a nossa consciência e sabe tudo quanto fazemos. O que João quer dizer aqui, irmãos? Pegar os comentários, eles dizem que essa afirmação de João pode significar duas coisas opostas.
Pode significar assim: se o seu coração te condena, Deus, que é infinito e infinitamente maior do que o seu coração, e é absolutamente santo, sábio e puro, te esquadrinha e te condena com muito mais justiça. Se você que esquadrinha o seu coração de forma imperfeita e a sua consciência já está te condenando, imagina Deus, que é perfeito e te esquadrinha de forma absolutamente perfeita. Se essa for a interpretação correta, o que nós podemos deduzir dela? O que decorre em nossa vida? Um temor imenso de Deus, do Deus absolutamente santo que nos aterroriza quando nós nos aproximamos dele. O que nós podemos dizer além do que Deus tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador? E como nós aprendemos hoje na aula de novos membros, né? Eu sou um miserável pecador, desesperadamente corrupto. E essa é uma interpretação possível. Essa também é uma verdade bíblica. Deus é maior do que os nossos corações. Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece os nossos pecados mais do que nós mesmos. Ele conhece o nosso amor que vai e vem, os nossos desejos errados. Ele conhece o nosso arrependimento incompleto, como diz o John Owen. Até do seu arrependimento você precisa se arrepender. Ele conhece as inclinações mais profundas do nosso coração, os desvãos escuros e enlameados do nosso ser. Ele sabe todas as coisas. Mas será que é isso que João quis dizer aqui? Será que João está dizendo que se a nossa consciência nos condena, sairemos muito mais condenados por Deus? Que a resposta a qualquer sentimento de condenação da nossa parte, quer seja, digamos assim, real e merecido, quer seja um falso sentimento de culpa devido a uma consciência sensível, porque realmente nem todo sentimento de culpa é resultado de desobediência real à vontade de Deus. Às vezes como diz o catecismo, como li, né, é resultado simplesmente de Deus ter virado por motivos que estão escondidos nele a face dele de nós. John Stott, um comentário cita John Stott que diz assim: nesse drama no nosso autoexame, existem 3 atores, 3 oradores, como se nós estivéssemos num tribunal, como numa espécie de julgamento. A nossa consciência como a nossa acusadora, nós mesmos como o advogado de defesa e Deus como juiz. Se a nossa consciência nos acusa, continua Stott, não devemos considerá-la como a suprema corte do nosso julgamento. Nós não devemos considerar a nossa consciência como o STF do nosso julgamento, né? Nem aceitar que ela seja a palavra final da nossa sentença. Deus é maior do que a nossa consciência. É Ele que tem a palavra final. O conhecimento de Deus é total e o de nossa consciência limitado. O julgamento de Deus é cheio de misericórdia, mas o de nossa consciência, muitas vezes, é implacável. E aqui eu quero abrir um parênteses. Frequentemente, e eu creio que na maior parte das vezes, a nossa tendência, a minha tendência e a sua tendência é ser autoindulgente, é desculpar aquilo que você faz, é colocar a culpa no outro e não em você. Mas há algumas pessoas com a consciência mais sensível que frequentemente se acusam a si mesmos. Nós vemos Martinho Lutero, que era assim, um grande exemplo. Tem uma frase do Charles Finney que eu creio que se aplica exatamente aqui. Aos empedernidos, a lei. Aos contritos, a graça. O que João está escrevendo aqui, irmãos, é de fato não aos empedernidos, mas é àqueles que têm uma profunda consciência
do seu pecado. É a esses que eu estou me dirigindo hoje. Não aqueles que desculpam os seus pecados, mas aqueles que se arrependem dos seus pecados, que sofrem por causa dos seus pecados. Já falamos aqui que uma das características do cristão é que o cristão sabe, por experiência própria, aquilo que Paulo quis dizer quando ele clamou: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Se nós não podemos dizer, eu sei por experiência própria o que Paulo quis dizer, nós não podemos dizer que somos cristãos. É a esses que João está escrevendo. E John Stott continua dizendo: o julgamento de Deus é total, o da nossa consciência é limitado. O julgamento de Deus é cheio de misericórdia, o de nossa consciência é muitas vezes implacável. É melhor estar nas mãos de Deus do que nas nossas mãos. Corremos o risco, um grande risco, de ser esmagados por nós mesmos e assolados pela autocondenação. Corremos o risco de vivermos como prisioneiros da culpa, na masmorra do medo, perdendo a alegria de viver por não compreendermos a graça de Deus. A mensagem de João, irmãos, é como diz um ditado antigo, no caso de Deus, não é? A mensagem de João: conhecer tudo, nesse caso, é perdoar tudo. João nos ensina que o perdão de Deus é tão real quanto a nossa culpa, ou mais, é tão real quanto o nosso arrependimento, quanto a nossa contrição. Nesse caso, essa onisciência de Deus é um consolo e não para temor, é para consolo e não para temor. Já falamos aqui muitas vezes, né, que a onisciência de Deus, ela nos consola e nos adverte. Ela é um consolo e uma advertência. Como nós cantamos as músicas de criança: mãozinha, cuidado no que pega, olhinho, cuidado com o que vê, pezinho, cuidado com o que pisa, porque o Salvador está olhando para você. Essa é uma advertência. Mas também a onisciência de Deus pode ser um consolo para mim. E aqui João está usando isso como realmente um consolo. Nós podemos descansar naquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, e não naquilo que nós fazemos para Deus, ou mesmo para os nossos irmãos. E é em Deus que a nossa segurança está, e não em nós mesmos. Então, o propósito desse trecho de João é curar consciências feridas e não abrir ainda mais as consciências feridas. É dar segurança e não acrescentar terror aos corações. Podemos nós entrar com confiança na presença de Deus, mesmo quando o meu amor, o nosso amor é fraco, é imperfeito, é insuficiente. O que nós precisamos é ter o desejo de errar, de acertar, é ter o desejo de deixar de errar. Como nós cantamos: porque muito que há em mim necessita ser mudado, Senhor. Nós trocamos a palavra, né? O hino original diz tudo. Mas será que é tudo ainda? Você não está caminhando? Você não está progredindo na estrada da santificação? Você não está já se despindo do velho homem e se revestindo do novo? É como diz Lutero: o homem é simultaneamente santo e pecador. É como nós olhamos para nós, simultaneamente satisfeitos conosco mesmos e insatisfeitos conosco mesmos. Como diz John Newton: eu não sou o que fui. Eu não sou o que fui. Eu posso olhar para trás e entender: eu já sou diferente, Jesus Cristo mudou o meu viver, diferente hoje é o meu coração. Eu posso dizer isso. Eu olho para trás e vejo, mas quando eu olho para frente, eu afirmo como John Newton: eu não sou o que eu quero ser. Eu não sou ainda o que eu quero ser, satisfeito e insatisfeito. E essa é a vida do cristão nesse mundo. Então, irmãos, nós temos nele a nossa esperança. Ele está executando a sua obra em nós. E eu quero terminar citando mais uma vez o verso 20. Desculpe, o verso 21. Se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Existem pessoas, seitas, que dizem que essa afirmação aqui de segurança diante de Deus, da segurança que nós temos diante de Deus, da segurança de que realmente somos purificados diante dele,
a doutrina da justificação. Deus, como é que é, Mateus? Diga aí. Sempre lembro do Mateus, adolescente, criança ainda. O que é a justificação? Imagina isso, irmãos. Deus não somente perdoa os nossos pecados, mas nos considera perfeitos, como se nunca tivéssemos pecado. E existem pessoas que dizem que essa afirmação é um sinal de orgulho. Nós nunca poderíamos dizer isso. Essas pessoas não entendem o Evangelho corretamente. João está nos dizendo que é realmente possível ter essa consciência isenta de ofensa. É possível nós termos o testemunho forte do Espírito Santo dentro do nosso espírito de que, de fato, nós pertencemos a Deus. Somos filhos dele. É isso que João afirma, que o perdão pode ser tão real e pode ser uma experiência tão real quanto a experiência de culpa pela qual nós passamos. E assim, irmãos, examine-se o homem a si mesmo. E dessa forma, coma do pão e beba do cálice. Reparem que Paulo não diz, examine-se para ver se você pode ou não comer. Porque se você fizer realmente o autoexame da forma como você deve fazer, como sempre dizemos, a conclusão que você vai chegar é a conclusão do centurião. Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. Não sou digno, mas Jesus me torna digno. Em Cristo Jesus eu sou justificado. Em Cristo Jesus estou sendo santificado. Em Cristo Jesus estarei um dia glorificado. Assim, irmãos, nos examinemos com sinceridade da fé. Se há em você algum caminho mau, peça a Deus que guie você no caminho eterno. Se há em você algum caminho mau, se você percebe que não tem agido da forma como você deveria agir como cristão, nós fomos comprados por bom preço, não nos pertencemos a nós mesmos. Devemos glorificar a Deus no nosso corpo. E se você tem entregado os seus membros, sua língua, sua mente, seus olhos, suas mãos, seus pés como instrumento de injustiça, esse é o momento de você se dedicar a Deus. Esse é o momento de você se achegar a Ele em contrição e humildade, pedindo, Senhor, me perdoa, para que realmente você possa ter a experiência do perdão de Deus em Cristo Jesus. Pai Celeste, que o Senhor mesmo acrescente a essa simples mensagem, Senhor Deus, o poder do Teu Santo Espírito, para que haja realmente arrependimento, para que haja realmente fé, para que haja realmente um renovar de joelhos trôpegos, Senhor Deus, para que haja um renovar de esperança àqueles que são como pavios fumegantes, como canas quebradas, Senhor, para que possamos lembrar sempre que não importa o que fizemos, há sempre uma porta aberta para nós, Senhor Deus, mediante o perdão, mediante o arrependimento e o perdão que há em Cristo Jesus. Guarda-nos, Senhor Deus, de pecar diante de Ti e ajuda-nos, Senhor Deus, a andar retamente diante do Senhor, para a glória do Teu santo e excelso nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor.